Olá, turma. Estamos iniciando a nossa segunda abordagem na nossa disciplina sobre ética profissional do contador e auditor, em que eu venho tratando da Instituição Normativa número 1 de 2001, que estabelece regras, procedimentos, diretrizes para a realização dos trabalhos da auditoria governamental no Poder Executivo Federal. Evidentemente que eu aqui não vou abordar a auditoria governamental, até porque não faz parte do escopo dos nossos estudos, mas eu procurei pensar aqui algumas regras dessa instrução normativa e compartilhar com vocês porque elas têm a ver, ainda que de maneira bastante sutil, conforme nós veremos na aula de hoje, tem a ver com o conteúdo da nossa disciplina. A gente vai perceber que de forma bem sutil mesmo, algumas condutas dos agentes públicos, seja da equipe em si, seja em relação ao seu supervisor, algumas condutas denotam uma margem em que se oportuniza a conduta ética. Tá? Então, eu vou discorrer agora sobre esses pontos e vocês com certeza vão perceber essas nuances. Tá? Então, normas relativas à execução do trabalho do Sistema de Controle Interno Federal vai ser o nosso bate-papo de hoje. Então, veja aqui, nós temos normas que regulam os trabalhos da auditoria. Então, essas normas vão traçar limites, diretrizes, procedimentos, tanto para a equipe que vai a campo, quanto para quem a supervisiona, que não vai a campo. É aquele auditor que fica no escritório apenas coordenando, supervisionando, monitorando os trabalhos da equipe. Então, essas normas servem tanto para um quanto para outro. Olha só, essa regra que está aqui destacada por mim no tópico 1 e no tópico 2 é uma regra que existe em quase todas as normas de auditoria dos órgãos que fazem auditoria governamental. Livre acesso a todas as dependências do órgão ou da entidade auditada, né? Livre acesso. Então, isso é uma regra universal. Ocorre que, muitas vezes, esse acesso ele esbarra em barreiras que não deveriam existir. E aqui nasce uma questão ética. Quando você vai a campo e, amparado pela norma de auditoria, você então solicita informações, documentos, processos, dados. A regra é que toda essa massa de solicitação seja te disponibilizada dentro do prazo, dentro do tempo que você solicitou. Entretanto, existem várias situações em que essa massa de informação ela chega aos pedaços ou não chega, ou demora a chegar. E aí começa uma questão de embate entre auditor e auditado. E aqui entra também uma norma ética, né? Nesse caso, o que o auditor tem que fazer? O tópico 2 diz aqui, ó, quando houver limitação da ação, o fato deverá ser comunicado de imediato por escrito ao dirigente do órgão ou entidade examinada, solicitando as providências necessárias. Aqui que está uma questão bem sutil. É que o auditor, nesse momento, provavelmente já teve algumas negativas diante dele. Já foram negadas as informações que ele solicitou. E ele tem, então, que levar ao conhecimento da autoridade máxima do órgão que ele está auditando, para que, então, essa autoridade máxima tome as providências necessárias. Aqui nasce uma questão ética muito importante. Ela diz respeito à forma como você comunica à autoridade máxima. Em boa parte das vezes, ou muitas vezes, essa comunicação ela pode parecer um tanto quanto ácida,
produto do relacionamento que esse auditor teve com os auditados. Então, ele acaba correndo o risco de depositar nessa comunicação oficial toda essa acidez que foi construída nesse relacionamento com o seu fiscalizado. O que diz a norma ética nesse instante? Tome cuidado para o que você vai colocar nessa solicitação, na solicitação de providências. Que seja de forma moderada, prudente, educada, cortês, mas firme. Né? A ideia aqui é não perder a cabeça, não perder a postura perante a autoridade superior. Então, essa é a primeira consideração a fazer nesse instante. A segunda consideração a fazer é quando o superior não toma providência nenhuma para disponibilizar aquela informação. E a partir de então, esse embate se torna mais aberto, mais amplo. Não existe apenas uma negativa de oferta, de entrega de informações e dados da parte operacional do órgão que está sendo auditado, mas também da sua cúpula. Eu, particularmente, já vivi várias situações dessas. E o que se faz? Também, de forma educada, equilibrada, se reitera o pedido. Né? O mais importante, gente, nesse instante, nesse momento delicado da realização dos trabalhos de auditoria, é manter o equilíbrio, que às vezes se torna difícil, até porque muitas vezes o auditado ele pode adotar uma conduta mais incisiva, mais de confronto para quem está auditando. Então, você tem que ter muito cuidado em relação a essa parte na realização dos trabalhos. É um ponto bastante delicado, a solicitação da informação por parte do auditor de quem ele está fiscalizando. Então, é para refletir. Um outro ponto, e aqui diz respeito mais ao auditor, ele se refere ao planejamento dos trabalhos. Então, antes dele ir a campo, ele deve planejar o que ele vai realizar nos trabalhos de campo. Quais documentos ele vai colher, que tipo de informação ele vai tratar. Quanto tempo que ele vai passar no trabalho, realizando o seu trabalho de campo. Né? Então, nesse momento, ele tem que considerar, conforme eu destaquei aqui, isso é o que diz a norma federal, toda a legislação que é aplicável ao seu trabalho de campo, as normas, as instruções vigentes, bem como os resultados dos últimos trabalhos realizados e diligências pendentes de atendimento, quando for o caso. Ou seja, tranquilo aqui, né? O auditor deve se municiar do máximo de informação possível para então formatar o seu planejamento. E aqui pode acontecer uma situação também delicada, em que, por questões pessoais ou em razão de terceiros, esse planejamento ser dirigido. Deixar de ser um planejamento impessoal e passar a adotar uma característica personalística, né? Pessoal. Isso também não é bom para os trabalhos da auditoria. Nesse caso, a auditoria ela vai ser dirigida a um determinado fim, quando ela deveria adotar outro escopo, movido por sentimentos pessoais. Então, é por isso que eu chamo a atenção para esse ponto do planejamento dos trabalhos da auditoria. Né? Que o auditor tenha o cuidado para, ao se municiar das informações necessárias para a realização de seus trabalhos, que ele possa fazer isso de maneira profissional, acima de tudo. Né? Elegante, impessoal, objetivo, que ele seja bastante objetivo no seu trato, enfim, que monte o seu planejamento de forma irretocável.
da maneira mais irretocável possível. Então, é nesse sentido que eu trouxe o escopo do planejamento para a nossa discussão. Outro ponto que vai também nessa linha, que é a elaboração do programa de trabalho, né? Então, aqui, o auditor ele estabelece diversos procedimentos para, então, realizar a sua tarefa. Então, vamos lá. Tem uma ordem de serviço que vai para ele e, com base nessa ordem de serviço, ele elabora o seu programa de trabalho. Nessa elaboração, ele tem que levar em consideração vários elementos. Todos eles estão aqui. Deixa eu somente ver se eu consigo grifar aqui para vocês. Ó. Letra A, letra B, letra C, letra D. Cadê? Aqui. Letra E, F e G. Rapidamente, o que dizem essas diretrizes? Ele tem que determinar de forma precisa os objetivos do que ele vai examinar. Aqui, ó. Identificar o universo a ser examinado, a amplitude. Definir o alcance dos procedimentos que ele vai utilizar, tanto em termos amplos quanto em termos profundo. A localização do objeto ou unidade examinada, o estabelecimento das técnicas apropriadas, a estimativa dos homens e o tempo necessário para a realização de seus trabalhos, se vai usar algum tipo de ferramenta específica para a realização do seu trabalho, os documentos, enfim. Então veja que aqui também, diante de uma massa de informações, a dica é que o auditor também faça isso de maneira profissional, como ele fez ou como ele iniciou fazendo no seu planejamento. Isso aqui também faz parte do planejamento, mas só que de uma forma mais detalhada, né? É o programa de trabalho que ele vai realizar. Então, que ele realize todos esses procedimentos não movido por interesses pessoais ou por interesses de terceiros ou pressionado por interesses de terceiros, né? Então, todos esses procedimentos aqui envolvem situações éticas. Aqui, exame dos objetivos do controle, né? Então, aqui o que ele diz? Os órgãos que compõem o sistema de controle interno administrativo, que compreendem um plano de organização de todos os métodos e procedimentos, né? Ele deverá fazer o quê? Eu destaquei aqui na letra D, perdão, comprovar se os procedimentos estabelecidos asseguram razoavelmente o cumprimento das diretrizes governamentais, das leis, regulamentos, normas e outras disposições de observância obrigatória. Aqui também envolve uma questão ética. No momento em que eu faço esse paralelo entre o que diz as normas e o que está sendo realizado de fato, isso eu posso me colocar nessa análise. O que eu quero dizer com me colocar nessa análise? Eu posso extrair conclusões que são conclusões subjetivas, tendenciosas, né? E, sob o ponto de vista ético, isso não pode acontecer. Eu tenho que fazer o meu trabalho de forma técnica, movido apenas pelas disposições legislativas que regem o meu trabalho. Então, é por isso que eu chamei a atenção desse tópico 3 aqui, que diz respeito ao exame dos objetivos do controle, né? A letra A letra B e a letra C também envolve questões éticas, ou podem envolver questões éticas, tá? Mas eu fiz questão de destacar a letra D, porque quando eu estou trabalhando com leis, com regulamentos, com normas, eu posso camuflar um questionamento ou um tipo de irregularidade
passando a ideia de que aquilo é grave e que, no fundo, não é. E isso envolve equilíbrio por parte do auditor. Ele não pode expressar uma leitura distorcida do que realmente ele tem que fazer. Ele tem que fazer aquilo que fizer parte da sua atividade técnica e não movido por interesses pessoais ou de terceiros. Né? Então, essencialmente é isso. Outra questão: supervisão dos trabalhos. Então, nós temos aqui algumas responsabilidades que têm que ser consideradas. E aqui nós temos alguns pontos de tangência que são bastante delicados. Aqui, ó, com relação à supervisão dos trabalhos da auditoria. Todos sabem, conforme eu disse ainda há pouco, no início da minha fala, que a equipe, quando vai a campo, existe aí alguém superior a ela que a encaminhou a campo, que então é o seu supervisor, a pessoa que vai monitorar as atividades da equipe. Todas as vezes que a equipe tiver algum problema em campo, que não puder resolver, ela então deve se reportar a esse supervisor. Mas dentro da equipe existe também um coordenador ou presidente da equipe que vai então coordenar os trabalhos no âmbito da equipe nos trabalhos de campo. Então, nós temos esses dois tipos ou níveis de relacionamento entre comandante e comandado. O que ele diz aqui? Toda atividade do sistema de controle interno do Poder Executivo Federal deve ser supervisionada pela chefia ou por servidor a quem a função for formalmente delegada. Então, aqui, por essa norma, está se estabelecendo alguém para supervisionar as atividades. Não pode haver realização de trabalho sem o seu respectivo supervisor. Né? Aqui nós temos um primeiro ponto a considerar: a responsabilidade de quem dirige a função. Então, o que ele diz aí? O titular da unidade do sistema de controle interno deve supervisionar todas as atividades que envolvem a execução do trabalho, podendo delegar parte das tarefas aos supervisores, devendo para isso estabelecer mecanismos e procedimentos adequados para avaliar a atuação destes supervisores. Ou seja, ele pode delegar, mas isso não suprime a sua responsabilidade pela supervisão geral dos trabalhos. Ele tem que supervisionar os próprios supervisores para os quais ele delega parte das suas responsabilidades. E ele deve se assegurar de que esses supervisores devem reunir conhecimentos técnicos e capacidade profissional à altura do adequado cumprimento das atribuições que lhes são conferidas. Veja, aqui está uma questão ética, né, que envolve a responsabilidade, a sensibilidade do supervisor. Se ele assume a responsabilidade sozinho, isso já é uma grande responsabilidade. Mas se ele compartilha essa sua responsabilidade com terceiros, ele adquire ou incorpora uma responsabilidade adicional, que é supervisionar esses terceiros e, além disso, se assegurar que todos eles reúnem conhecimentos técnicos para supervisionar os trabalhos. Né? Uma questão ética que pode envolver aqui é, por exemplo, o supervisor convidar supervisores, outras pessoas para com ele supervisionar, mas que essas pessoas não reúnem o conhecimento técnico necessário para supervisionar, para observar a realização daquele trabalho que está sendo desenvolvido. Né? Por exemplo, o trabalho envolve conhecimento de contabilidade, mas o supervisor por ele escolhido possui formação apenas e nenhuma experiência, possui formação em economia ou administração e em direito e nenhuma experiência com a contabilidade. Então, isso vai criar um problema, um atrito desses supervisores com
a equipe, muito provavelmente, além de fragilizar a própria supervisão e, de uma certa forma, a realização dos trabalhos na ponta. Tá? Então, essa é uma questão que deve ser considerada. Supervisão das equipes de trabalho. O servidor do sistema de controle interno deve instruir e dirigir adequadamente seus subordinados. Ou seja, aqui nós estamos no outro plano. Nós não estamos mais no nível do supervisor em si, mas do supervisor em relação às equipes de trabalho. O que a norma estabelece? Repetindo, deve instruir e dirigir adequadamente seus subordinados no que tange à execução dos trabalhos e ao cumprimento das ordens de serviço, devendo ainda contribuir para o desenvolvimento dos seus conhecimentos e capacidade profissional. Então, ele é responsável também para fomentar o crescimento profissional da equipe, dos membros da equipe, né? Além e principalmente de conduzir os trabalhos da melhor forma possível, dirigir, coordenar. Evidentemente que ele não vai interferir, melhor dizendo, evidentemente que essa instrução, essa direção, não pode interferir ou tolir, melhor dizendo, os trabalhos da equipe, né? Muitas vezes ele pode ter nas mãos uma equipe talentosa, mas em função da sua supervisão ser muito rígida, muito engessada, ele pode limitar a equipe a dar menos do que ela poderia dar, né? Não sei se vocês entenderam. A equipe ela é de excelência, mas o supervisor acaba tolhindo, limitando a equipe nos seus trabalhos. Isso também não é bom. E aqui envolve uma questão ética, de forma bastante sutil. A forma como o supervisor vai se relacionar com a sua equipe de trabalho. Intensidade da supervisão. Olha só. O grau de intensidade da supervisão exercida sobre a equipe está diretamente relacionado aos seguintes fatores: conhecimento e capacidade profissional dos membros da equipe, ou seja, se a equipe for muito bem dotada de capacidade intelectual, é possível que o supervisor ele se distancie, ele pode até se distanciar um pouco mais da sua função de supervisor, porque ele sabe que a equipe tem talento suficiente para conduzir os seus trabalhos. Se, por outro lado, a equipe não reúne um conhecimento razoável, mas não havia outra forma de conduzir, não havia mais pessoal, mais recursos humanos disponíveis para realizar aquele ofício, então o supervisor deve se aproximar mais da equipe a fim de orientá-la, né? Até certo ponto conduzi-la de forma mais incisiva. Ele vai acompanhar mais de perto os trabalhos da equipe, justamente porque a equipe não possui aquela capacidade profissional, aquele conhecimento técnico que o escopo da auditoria requer. Tá? O grau de dificuldade previsível dos trabalhos, existem trabalhos que têm um grau de dificuldade mais alto, outros medianos e um terceiro grupo mais baixo. Então, aqueles trabalhos com graus de dificuldade mais alto exige uma presença maior da supervisão. A supervisão vai se manifestar de maneira mais intensa, né, justamente porque a equipe de trabalho vai precisar do apoio do seu supervisor com mais vezes, né, com mais intensidade mesmo, com mais continuidade, né? Já aqueles trabalhos que não são tão complexos, o supervisor pode então ficar um pouco mais distante e deixar que a equipe o conduza da forma que ela então entender melhor. Alcance de prováveis impropriedades ou irregularidades a detectar no órgão ou entidade examinada. Então, muitas vezes não se trata de um trabalho de complexidade alta, muitas vezes a equipe ela é altamente capacitada. Esse terceiro ponto aqui remete ao seguinte: durante os trabalhos de campo, são identificados
identificadas várias irregularidades ou impropriedades que requerem uma atenção maior, né, por parte da equipe. E aí, nesse caso, a intensidade da supervisão vai se fazer de maneira mais presente. A supervisão vai ser mais intensa. Se por acaso os achados de auditoria não ocorrerem, não aparecerem ou não se revestirem de um grau de dificuldade muito alta, um grau de gravidade, melhor dizendo, muito alta, muito elevada, então essa supervisão ela vai se manifestar de forma mais branda. Tá? Então, essa regulação da supervisão, ela então vai trabalhar nesses níveis. Bem, para tanto, gente, o supervisor tem que respeitar todos esses pontos. Ou seja, ele tem que se afastar no momento que ele precisa se afastar e se aproximar no instante que ele é exigido a estar mais presente. Se por um acaso ele se afasta quando ele é exigido a estar mais presente, ou se ele se aproxima quando ele deveria ficar mais distante, aí nós temos um problema ético, né? De embate mesmo entre supervisor e supervisionados, né? E isso vai ter problema. Exemplo, eu tenho uma equipe profissional gabaritada, com uma capacidade intelectual elevadíssima, e isso, em regra, vai dispensar a presença ou vai reduzir a supervisão, a intensidade da supervisão, mas o supervisor ele teima em estar lá e interagir com a equipe, né? Ou seja, isso vai dar problema, do ponto de vista ético, profissional, né? Porque é possível que haja alguns embates entre o supervisor e seus supervisionados, né? E não é bom. Então, quem vai ter esse timing é o supervisor. Ele precisa ter esse timing, essa percepção, essa sensibilidade para saber em que momento que ele vai estar mais próximo da sua equipe e em que momento que ele vai ter que se distanciar da equipe de trabalho. Tá? Então, em síntese, esse tópico 5 aqui é um tópico, evidentemente, que regula, como os demais, a atividade mesma da auditoria, mas que possui algumas características bem sutis, acho que devo perceber, que envolvem questões éticas, tá? E que, então, eu quero que vocês assimilem. A finalidade das evidências e obtenção das evidências. Pessoal, evidência em auditoria é o coração dos trabalhos. A evidência é sinônimo de prova. Por mais que o meu levantamento seja rico, por mais que o meu relatório seja muito bem elaborado, se as minhas evidências não forem sólidas, todo o meu trabalho pode ruir. O meu barco pode fazer água, ou seja, não convencer. Então, isso vai depender da qualidade das evidências. Tá? E aí nós temos a finalidade da evidência que eu grifei para vocês. Consiste na obtenção suficiente de elementos para sustentar a emissão de sua opinião, permitindo chegar a um grau razoável de conhecimento da realidade dos fatos e situações observadas, da veracidade da documentação examinada, da consistência da contabilização dos fatos e fidedignidade das informações e registros gerenciais para fundamentar solidamente seu trabalho. Então, em síntese, essa é dessa forma que a evidência deve se apresentar. É dessa maneira que ela contribui para consolidar os trabalhos de auditoria. Então, veja que, sem boas evidências, todas essas características vão cair por terra. E aqui nós temos um problema sutil de ética, que envolve a coleta de evidências. Se você tiver com tendências pessoais, se você quiser conduzir de forma subjetiva o resultado dos seus trabalhos,
provavelmente você corre risco de colher evidências que elas não vão, por exemplo, permitir que o leitor, o usuário dos trabalhos, do relatório, do que foi levantado, tenha um conhecimento razoável da realidade dos fatos. Tá? Então você vai correr um risco aí de vender gato por lebre, mais ou menos isso. Tá? E isso envolve uma questão ética. Gente, cada macaco no seu galho, ou seja, para eu construir um bom relatório, para eu realizar uma excelência nos trabalhos de campo, eu tenho que ter o cuidado de coletar evidências à altura, que realmente tornem verídico todos os meus levantamentos, toda a documentação que eu juntei como prova. Né? Isso vai fazer com que o nível do trabalho se eleve e sua credibilidade também. Então, o ponto aqui, o ponto principal, envolve a credibilidade dos trabalhos do auditor. Tá? E isso, repito, passa por questões de ética. Se eu tenho um auditor ético, ele vai saber percorrer todas essas instâncias e juntá-las de forma harmônica. Se, por outro lado, eu tenho um auditor que não consegue percorrer de forma ética a sua trajetória, ele vai acabar misturando as coisas e aí produzindo um resultado também pífio, colocando em xeque não apenas o seu trabalho, mas da própria instituição. De se destacar que o trabalho do auditor ele vai repercutir não apenas nele, mas na instituição da qual ele faz parte. E também para toda a categoria dos profissionais daquela instituição. Tá? Então, não é ele pessoalmente que está lá, são os seus colegas de trabalho e a própria instituição da qual ele faz parte. Então, tem que ter muito cuidado com o levantamento das evidências. Impropriedades e irregularidades. Então, as impropriedades e irregularidades são tudo aquilo que está em desconformidade com as normas, tudo aquilo que que deve fazer parte, enquanto achados de auditoria, dos relatórios de auditoria. São os pontos graves que foram identificados nos trabalhos de campo. Né? O que diz aqui? Que o servidor, o auditor, no decorrer da sua atividade, deve prestar especial atenção às transações ou situações que denotem indícios de irregularidade e, quando sejam obtidas evidências das mesmas, deverá ser dado o devido tratamento, com vistas a permitir que os dirigentes possam adotar as providências corretivas pertinentes quando couber. A questão ética que está envolvida nesse ponto, nesse contexto, é com relação à devida atenção ou especial atenção às transações e situações que significam ou que possam significar indício de irregularidade ou de impropriedade. Principalmente a irregularidade, que é uma falta mais grave, né, do que a impropriedade. Então, ele tem que ter um olhar clínico sobre isso. Então, para tanto, ele tem que, ao identificar esses indícios de irregularidade, ele tem que obter as evidências oportunas, né, que são correlatas com a irregularidade que ele encontrou, que sejam evidências íntegras, né, evidências que cubram a irregularidade, que sustente a irregularidade que ele está levantando. Né? Então, é nessa linha que o tópico 7 vai. Tá? É essencialmente isso. Esse é o nosso último slide. Então, finalizo aqui a nossa aula. Espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela atenção dispensada e já te convido a participar da nossa próxima
abordagem. Grande abraço a todos, até a nossa próxima oportunidade.